Bom dia, nação, tudo bem? Que bom poder estar aqui com vocês. Mais uma live do meu, do seu, do nosso canal, o canal Últimos Dias, o canal da nação. Nação, hoje nós vamos ter um aulão de sala de aula. E eu quero trazer para vocês aqui uma informação. Tem muita confusão sobre a questão da língua hebraica, língua aramaica, língua grega, língua fenícia. Existe muita confusão que a religião, que é o fermento dos fariseus, elas criam. Eles chegam até a dizer que porque a língua que Jesus falava era a língua aramaica, né? Porque eu estou pegando o Jesus da Bíblia do Almeida, está com esse nome, sabemos que é Yahushua. Mas vamos pegar o que está acontecendo no campo acadêmico e religioso. Então, porque o Jesus, ele pregava, o Salvador, quando esteve aqui, pregava na língua aramaica, né? Então, eles tentam criar uma manobra. Só que hoje, se você quiser pegar o teu caderno, a tua caneta, se você tiver afim de estudar, se você tiver afim de fazer uma faculdade hoje aqui no canal Últimos Dias, o que uma pessoa levaria 3 anos, você vai aprender em menos de 1 hora. Eu estive conversando com uma pessoa que ela é formada em letras, é uma pessoa acadêmica, o Santos, né? Muito obrigado, Santos, aí pela humildade de uma pessoa que tem faculdade. O Santos me ouviu e ele disse: olha, Edson, nos meus 4, 5, 6 anos que eu estudei letras na faculdade, eu conheci tudo que você está me dizendo, mas eu nunca enxerguei dessa forma. E ele falou: Edson, você precisa levar isso para o teu canal, você precisa dar essa aula que vai abrir a cabeça de muita gente. Aí eu falei: mas não tem pessoas que fizeram faculdade de letra? Ele falou: olha, o que a gente aprende na faculdade é muito rápido, não dá tempo da gente assimilar o que a gente estuda. Então ele disse: olha, eu tenho muita coisa anotada, as línguas antigas, as escritas cuneiforme, eu tenho o código de Hammurabi, eu tenho tantas escritas, o grego koiné, o hebraico arcaico, temos o alçar, que é uma língua que vocês precisam conhecer, está sendo escondida, né? Só vamos falar do alçar. E se você começar a falar do alçar, você desmonta o judaísmo de hoje. E essa pessoa que é formada em letras, ela ficou maravilhada. Ela falou assim: Edson, o que você está dizendo para mim é uma segunda faculdade de letra, porque tudo que você está me falando, eu aprendi lá, mas eu nunca enxerguei da forma que você está me explicando. E ficou assim. E então eu decidi fazer. Obrigado, Santos, pelo que ele tem de construção acadêmica, né, nação? Pelo que ele tem de informação acadêmica, de fonte acadêmica. Foi uma pessoa até muito humilde, né, gente? Bastante humilde mesmo. Uma pessoa que vai contribuir muito com a gente aí, com certeza, para essa visão que nós estamos trazendo aí para vocês. É muito legal mesmo a ajuda, a contribuição que esse amado deu para a gente. E aqui, gente, nós vamos estar trazendo para vocês uma informação muito forte. Então, se você gosta de estudar, você quer saber mais sobre o hebraico, e diz que língua é essa que os rabinos estão falando, eles erram muito dizendo que o Gamaliel do livro de Atos era rabino. Gente, o Gamaliel não era rabino, o Gamaliel era profeta. Profeta é uma coisa, rabi é outra. O profeta, ele não ensina, o profeta comunica, leva informação. Então, esses rabinos, eles gostam muito de ser comparado aos profetas da Bíblia. Quando a palavra rabino, ela tem até uma tradução, né, meio que como forjada no alçar. O alçar, gente, é uma língua de transição linguística. Ela é uma língua interpretativa.
E igual à língua alçar, nós temos o Yiddish. Você vai saber tudo agora, porque nós vamos fazer um aulão aqui, nós vamos vir aqui para a nossa sala de aula, pegar aqui, ó, caneta e papel na mão e vamos fazer juntos. Gente, você vai escrever pouco e vai saber coisas de 3, 4 anos de faculdade. Bom, gente, eu tive que desligar aqui o codificador para voltar de novo, né? Fazer de novo. Vamos ver se vai travar, se vai estar travando. É incrível, né, gente? É incrível, 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 incrível. A gente tem que ter muita paciência mesmo. Mas agora sim, gente, eu dei uma reiniciada no codificador para poder enganar a inteligência artificial e trazer de volta o sinal aqui para vocês. Tá, nação? Então, nós estávamos falando aqui que a live já estava com 40 pessoas, né? Caiu para 15, né? Parece que o YouTube não quer que multidão saiba. Parece que é uma manobra, tipo assim, ó, quando a live está crescendo, quanto mais pessoas souberem da verdade, vai ser bom, porque vamos poder expandir mais a informação. Então parece que nosso canal é um tipo de canal que a plataforma não quer que tenha números altos. Então parece que eles vão controlando, ó, tem 20, tem 30. Não tem perigo, mas se passa dos 30, se a live começa a ter 40 pessoas para cima, já parece que eles já ficam preocupados, né? Então, aí finge que deu problema ali, mexe no botãozinho ali, dá um problema na live, a live trava, as pessoas desistem da live, porque ninguém vai ficar numa live travando. Essa é a manha, tá, nação? Quem controla a plataforma sabe disso. Ninguém, com tantas opções no YouTube, alguém vai ficar vendo uma live travando? Então aí está o grande segredo. Cresceu demais a live, a gente trava, ponto, aí as pessoas saem. Aí as pessoas vão sair, vão para outro lugar, né? E aquilo que era para ser uma informação para muita gente, acaba sendo uma informação para poucas pessoas. E com certeza a proliferação dessa informação, ela não vai ser tão rápida quanto seria com mais pessoas assistindo. Então isso já é uma manobra bem, eu chamo de manobra silenciosa, né? Onde você não consegue culpar, porque ela é tão silenciosa que você não consegue ver culpa nisso, né, nação? Então isso é um problema seríssimo que a gente vai vendo aí como que realmente eles conseguem fazer essa manobra. Então, nação, vamos saber. E você? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gostaria de saber sobre o hebraico, o aramaico e o grego? E entender com quem teve essas línguas de uma maneira prática que vai desmoronar os rabinos, vai desmoronar o sistema, tudo que você aprendeu das 7 igrejas na Ásia, que eles dizem que está na Turquia, não é verdade? Os gregos, né? Você ouviu falar da palavra grego no Velho Testamento? Tem, a palavra os branquinhos estão no Velho Testamento. Só que na manobra religiosa e acadêmica, quando você olha para a Bíblia, eles fazem com que o paradigma te dê uma visão que a Bíblia é só semita, que a geração justa de Adão são só as 12 tribos de Israel que vêm de Sem. Eles tiram fora todo o restante de Sem, todos os jafetitas e todos os camitas. Então, quando você pega uma Bíblia na mão e você olha ela, o teu cérebro que está contaminado com paradigma, ele só vai entender que a Bíblia é das 12 tribos. Você não vai se ver nela. Os jafetitas, o povo não vai se ver nela, porque isso é escondido através dos ensinamentos dentro da religião. Então, olha só, gente, vamos no passo a passo aqui para você entender. Eu estou com uma folha de papel na mão. Se você tiver com a tua caneta, eu estou com meu papel e caneta
e nós vamos estudar essa faculdade hoje. E é uma faculdade, gente. Você vai mostrar isso aqui para uma pessoa formada em letras, ela só não vai se apaixonar pelo que você vai mostrar se ela for orgulhosa. Né? O Santos aí é formado em letras, ele deu um feedback aí, falou: Edinho, nunca vi isso que tu fez aí para mim, nem dentro de sala de aula, tu explicou melhor do que os meus professores acadêmicos. E se o pessoal da faculdade, os reitores, quiser que o Edson faça uma palestra dentro dos polos acadêmicos, como eu fiz aqui na FSG, eu estou à disposição, tá, gente? Só me dá o material, eu só vou precisar de um retroprojetor, porque eu não vou ficar escrevendo na mão, já vou levar pronto o material que eu mesmo já formatei para retroprojetor, e estou aí pronto para poder colaborar com os ensinos acadêmicos para aqueles professores que não têm, às vezes, tempo de pesquisar, porque o próprio tempo para dar aula tira o tempo de pesquisar. E eu estou aqui pronto para ajudar. Se as faculdades quiserem, eu farei isso aí para vocês tranquilo. Tá bom, gente? Você cobra, Edson, para a faculdade? Eu cobro. Muito caro. Porque o estudo não foi achado no lixo, né, gente? Eu não cobro para a nação, porque a nação vale ouro. Muito ouro. Por que a nação vale ouro? Porque a nação, mais do que o conhecimento, eles buscam alguém maior do que o conhecimento, que é a Yahushua. Então, não tem por que eu cobrar isso da nação justa de Arro, que são esse povo maravilhoso que ama Yahushua. Agora, para os acadêmicos, os professores, os reitores, que quiserem esse aulão do Edson, se vocês quiserem, eu acredito que não vão querer, porque isso vai tornar fácil o complexo, eu cobro muito caro mesmo para dar uma aula dessa numa faculdade. Mas muito caro mesmo. Caríssimo. Caríssimo, mas eu dou. Tá bom? Ok. Eu dou muito valor àquilo que o Criador tem nos dado. Então, eu estou pronto. Mas aqui na internet, mas você vai ensinar aí na internet, uma pessoa da faculdade vai tranquilo. Mas ele vai ter que pagar um preço, ele vai ter que ver o vídeo. Não é verdade? Não tem problema nenhum. Agora, ir para uma faculdade para mostrar o que a gente tem é caro. É muito valoroso. É aí que está o grande segredo. Bom, gente, vamos vir aqui para o papel, que hoje é só um pedacinho dessa aula bacana que a gente vai dar aqui. Bom, gente, primeiramente, nós temos na Bíblia do Almeida, né, a questão aí do hebraico, muito falado. Eu vou escrever até com letra grande, gente, que a gente não vai escrever muito, não. Hebraico, temos o aramaico, e o grego. Tanto que na escritura lá, o próprio Pôncio Pilatos, ele escreve Rei dos Judeus, né? Yahushua, Rei dos Judeus, em hebraico, aramaico e grego. Eram as únicas 3 línguas que existiam antes da grande tribulação. Sabemos que a grande tribulação não é essa grande tribulação que eles falam da besta. É a grande tribulação que já existiu para esses 3 povos. Então, hebraico, aramaico e grego eram as 3 línguas faladas desde a queda da Torre de Babel. É muito importante você anotar isso aí agora, porque a realidade da linguagem antes nós vamos fazer em outro vídeo para não ficar confuso. Então, esse estudo aqui acadêmico, nós estamos falando de como que as línguas começaram a transitar no mundo a partir da queda da Torre de Babel. Tá? Essa informação é muito importante. Se você for passar isso para alguém, você já descomplexar. Porque alguém pode vir, não, mas lá atrás, né? Calma aí, lá atrás quando? Antes do acontecimento de Babel? Não, aí, meu amigo, é aí que o pessoal faz muita confusão. Se você estuda línguas,
Você está na academia de letra. Você estuda línguas. E no seu estudar línguas, você, vamos lá, começa a querer estudar as duas épocas juntas, você vai estar se confundindo e vai estar confundindo pessoas. Porque uma linha de raciocínio linguístico é a linguagem, a língua que se falava antes de Babel. E outro segmento é as línguas que se falavam depois da Torre de Babel. Então, se você pega o conceito geral e não presta atenção nessa ruptura de Babel, as pessoas vão ficar confusas. E é o que acontece hoje dentro da academia de letra, dentro do campo acadêmico. Eles querem estudar letra, língua, tal, mas eles não fazem essa ruptura, eles não fazem essa divisão. Tudo que você estudar antes de Babel não vai bater com o que você estudar depois de Babel. Então aqui é um aulão que você vai ter depois da queda da cidade de Babel. Porque foi a cidade que foi destruída e, consequentemente, a torre veio junto. Então, aqui nós vamos estar mostrando para você que depois que Babel foi destruída, Sem, Cã e Jafé, que moravam juntos, eles foram separados. Então, quem ficou com a língua hebraica, para você saber agora isso, esquece tudo que a religião te ensinou, esquece o fermento do sistema. O hebraico, nação, ficou com o povo de Sem. Não foi só com as 12 tribos, mas com o povo de Sem. O aramaico ficou com o povo de Cã. E o grego ficou com o povo de Jafé. Então você tem essas três informações aqui, ó. Hebraico com Sem, aramaico com Cã, deixa eu chegar meu microfone para dar uma microfonia, e grego com Jafé. Então você tem essas três informações. Anota aí, gente, porque eu quero ser muito chato nesse início de estudo, porque isso aqui é uma base. Se você não entender isso aqui agora, em vão é o que nós vamos colocar daqui para baixo, e vamos continuar confuso, e os religiosos vão continuar nos confundindo. Então, o hebraico era falado por Sem, o aramaico era falado por Cã, o grego era falado por Jafé, que são as três únicas linhagens advindas de Noé, que vem de Sete. Então, assim ficou as línguas que confundiram Sem, Cã e Jafé, quando eles são separados e divididos ali em Babel. Eles não queriam viver separados, eles queriam viver juntos. Eles falavam uma língua só, que é uma outra live que nós vamos fazer. Mas quando eles fizeram a Torre de Babel e provocaram o Criador, Yahweh destrói a cidade e divide esse povo. Eles não conseguiam falar a mesma língua, houve uma confusão de língua. Então o hebraico não conseguia entender o aramaico não conseguia entender o grego não conseguia entender o aramaico, o grego não conseguia entender o hebraico, e acabou que eles tiveram que se separar e dividir, porque estava se tornando uma confusão. Muito bem, a partir desse princípio, só aqui, se você entendeu aqui, isso aqui, você já tem aí 1 ano de faculdade. Sério. O que eles fazem uma volta, o que eles fazem um contorno para ensinar, para você chegar nesse entendimento, e você vai ver que tem gente que se formar em letra e ainda não conseguiu entender isso. Então, tudo que vem de Sem foi a partir do hebraico. Tudo que vem de Cã foi a partir do aramaico. Do grego, Jafé.
Ah, mas o Salvador falava aramaico. O Salvador falava qualquer língua. Ele conversou com Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos não era da linhagem grega, porque os romanos também falavam gregos. Só depois, porque o grego, gente, ele pegava duas classes de pessoas. Ó. O grego, nesse caso, ele pegava aqui Gomer e pegava Javã. Tá, nação? Então, tanto Gomer como Javã eram os gregos da Bíblia. Depois, o que aconteceu? Quando Gomer e Javã, eles começam a trabalhar separados, porque Javã é um filho de Jafé, e Gomer é o outro filho, eles são irmãos. Então, de Javã, depois, esse Javã, que você vai ter o que você conhece como Roma. Tá? Mas aí não tem problema. O que aconteceu aqui, nação? Por que essas três línguas, elas se dividiram? Em que momento? No momento da história da Torre de Babel. Tá, gente? No momento da história da Torre de Babel. Ok. O tempo foi passando e nós vamos entrar com uma situação muito séria, gente, que é um país muito antigo chamado Índia. Então, olha bem, olha a Índia. E a Índia, gente, ela é muito antiga, porque foi na Índia que foi parar o quê? O dragão, lembra do dragão? E na mão desse dragão é que foi espalhada toda a prosperidade perdida de Adão e Eva. Então a Índia é um lugar que ela não é um lugar rico, mas por causa do dragão, nela ficou concentrada toda a prosperidade e modelo de política no mundo. Então, sem a Índia, Sem, Cã e Jafé não conheceriam prosperidade. Então, a Índia foi o alvo central no meio do caminho, tanto na Bíblia como no campo acadêmico. Só que essa Índia, para você ter uma ideia, ela foi determinante. Duas línguas foi determinante para a Índia: a língua Alsá, que você talvez não tenha ouvido falar ainda. Então, a língua Alsá, H-A-U, C cedilha A, com acento, e a língua Yiddish, que já é uma língua antiga. Essas duas línguas, nação, o Alsá, ele era uma língua que ficou com o povo de Ismael, que venceu a Arábia Saudita. Enquanto que os europeus Askenazi, eles ficam com o Yiddish. Por que o Yiddish? Porque o Yiddish, ele vem dos gregos, da família dos alemães, que são germanos. Esse povo alemão, que são germanos, era o povo europeu que conseguia, com o Yiddish, se comunicar com os árabes que falavam o Alsá e assim conseguirem fazer o comércio com a Índia. Coisa que o hebraico não conseguia, nem o aramaico,
e nem o grego, porque o aramaico, hebraico e grego era língua de comunicação territorial. Era uma língua entre o povo. Agora, a língua de transação comercial era o alçá e o idiche. Tanto que a palavra dólar, muito usado hoje pelos Estados Unidos, essa palavra dólar, ela é uma palavra de origem alemã. E a palavra dólar quer dizer Phillies. A palavra dólar, ela, para os Estados Unidos, ela ficar acima da Índia, ela teve que criar uma moeda de origem dos alemães, que era o único povo europeu que conseguia fazer grandes negócios com a Índia, isso ainda na época dos próprios astecas, maias e incas. E os alemães, eles vinham desse Javã, e não de Gomer, porque Gomer vai gerar seus filhos e os askenazes. Os askenazes, eles vêm de Gomer. Os alemães vêm de Javã. Por isso essa guerra de Cavaleiros Templários, Priorato de Sião, depois nós entraremos nisso, mas vamos seguir aqui. Então agora que você está sabendo, vamos lá, recapitulando, que o povo de Sem falava hebraico, depois de Babel. Cã falava aramaico, Jafé grego. Isso aconteceu a partir da Torre de Babel, e tínhamos a Índia sendo a poderosa no mundo, mas a Índia não podia sobreviver só sendo poderosa, alguém tinha que comprar o seu produto. Então os europeus, os gregos, através dos germânicos, se comunicavam através do idiche. E os árabes, representando o povo por parte da Ásia, com a Arábia Saudita, a língua alçá. Então essa língua alçá e essa língua idiche, é com essas duas línguas que o mundo se comunicava com a Índia. E a língua alçá existe até hoje, gente. Ela só é ocultada. Então agora que você entendeu, você vai compreender hoje um outro povo, aonde entra os fenícios. Quem são os fenícios? Aonde aparecem os fenícios na história? Tem os fenícios na Bíblia? Não, nação. Não existe fenícios na Bíblia. Existe o nome da cidade Ciro-Fenícia. Fenícios é um título, foi um apelido que deram à união de dois povos. Nós já vamos saber quem são. Então, fenícios não é uma palavra bíblica, é um paradigma para você não saber o que está por trás desses fenícios. Então, quem é fenícios? Os fenícios, gente, eles eram, primeiramente, para você entender os fenícios eram um grupo de pessoas que conseguiu ter o poder de circulação marítima. Eram as únicas pessoas corajosas que conseguiam dominar o mar, porque todos os outros povos tinham medo do oceano. E uma vez que esses fenícios dominavam o mar, coisa que a Índia poderosa não fazia, então só tomaria a Índia aqueles que dominassem o mar e entrassem na terra que eles sabiam aonde estava toda a prosperidade e o ouro que a Índia sempre desejou. Mas quem era o povo da Índia? A Índia era vazia. E a Índia, para ela poder virar essa Índia poderosa, a Índia era formada por árabes, que era o povo de
Ismael, perdão, eu confundo Samuel com Ismael, que era o povo de Ismael, Samael é o Satã, Ismael e os gregos. Por isso que você vai ver na Índia morenos e brancos, e até pretinhos. O que é a Índia? É a união, é o casamento do Alçá com o Idiche. É o casamento dos gregos com os árabes. Só que esse casamento, ele formou um yin-yang de pobreza e riqueza, aonde os árabes, que tão ricos, dentro da Índia, eles passam a ser pobres. E os gregos, que eram pobres, dentro da Índia, passaram a ser ricos. E ali formaram uma nação antes da América ser invadida. Então, é esse grupo de gregos que se juntam com os árabes, até hoje, eles são tratados como bastardos, rebeldes. E isso é que vai deixar irritado o restante dos europeus askenazi, que era Inglaterra e França. Porque agora Inglaterra e França, para entrar na Índia, para negociar com os seus próprios povos, que agora tinham ficado poderosos, esses gregos, junto com os árabes, eles não reconhecem mais a Inglaterra e França. Então eles passam a ser rivais. E a Inglaterra e França agora fica difícil de negociar o alto poder de prosperidade que essa Índia tinha. Então, qual foi a vingança da Inglaterra e França? Mirar para a América, aonde esses indianos, que agora eram chamados de indianos, já tinham o objetivo de vir, mas o medo de vir por mar era muito grande, e a Índia só podia contar com os fenícios, que era agora, naquele momento, né, os povos de Javã e de Gomer, um grupinho dos europeus que começaram a ter coragem de viajar em alto mar. É como se na tua casa tivesse 20 pessoas, mas 2 pessoas têm coragem de ir até onde as outras 18 não vai. Então, as 18 pessoas da sua família ficam na mão das outras 2 que têm coragem de fazer o que eu e você não fazemos. Então, isso foi a Europa. Uma vez a Inglaterra e França, que era representada pela Espanha e Portugal, porque aí a Espanha já estava sendo dividida pela Inglaterra e França, a Espanha passa a ter a sua parte dividida, a Inglaterra fica com a parte chamada Espanha e a França fica com a parte que ela chama de Portugal. Então, Portugal vai sempre servir a França, enquanto que a Espanha sempre vai servir a Inglaterra. Então, nós temos aí uma divisão já dentro da Espanha, que passa a ser França e Portugal. Então, através do nome Portugal, França invade a América. Através do nome Espanha, a Inglaterra também invade a América. E vamos ver como que isso sucedeu. Então, os fenícios são quem, gente? Os fenícios é uma combinação de Gomer, de um povinho pequeno de Gomer, junto com um povo pequeno de Javã. Então, esse povo pequeno de Gomer, eles são chamados de Inglaterra. E esse de Javã, França. Então, veja que esse povo fenício, agora vai disputar com seus irmãos que estão na Índia, que desprezaram eles. Agora a França, esses fenícios, que eles dizem para você que são semitas, mas não são, isso é uma mentira. Agora eles precisam assumir também uma falsa identidade semita. Por isso que aonde você lê fenícios, os religiosos e teólogos e rabinos vão dizer que são semitas. O que não é uma verdade. Mas por que os fenícios ficaram conhecidos como semitas, gente? Aí você tem que entender um detalhe muito importante aqui.
Porque agora que se você sabe que esses fenícios são o próprio Gomer e Javã, que vem de Jafé, são os dois filhos de Jafé, um grupinho pequeno do meio de um grupo grande, que resolve agora serem donos do mar. Então eles passavam a ter mais poder, os fenícios, do que os europeus e árabes que estavam na Índia, e da Inglaterra e França, o restante da Inglaterra e França, que tinham medo do mar. Então os fenícios começaram a ser pessoas muito bem respeitadas, que eram pessoas de Gomer e Javã, ou seja, um pedacinho da Inglaterra, um pedacinho da França. É como se você pegasse ali 1 milhão dos ingleses, 10 têm coragem de ir para o mar. 1 milhão de franceses, 10 têm coragem de ir para o mar. Então, a partir desse momento, nós temos o quê? Uma Inglaterra que passa a usar Espanha, e depois vai virar Estados Unidos. E temos uma França que vai vir, e temos uma França que vai usar Portugal e vai também criar a Rússia. Quando essa potência chamada Fenício se divide entre Inglaterra e França, eles tomam a América. E uma vez que eles tomam a América, que tinha muita riqueza de arro, eles agora vão competir com a Índia, que tinha muita riqueza do dragão. Para esses askenazes tomarem a América, eles teve que passar a palavra fenício, como se fenícios, preste atenção que aqui é muito importante, fossem semitas e não jafetitas. Porque se eles não transformam os fenícios em semitas, não existiria hoje os judeus que você conhece hoje. Entendeu? Olha só. E esses judeus, eles são a França. E a França, gente, a França é o que nós conhecemos como Itália. E a Inglaterra é o que nós conhecemos como Grécia. Tá? Então, até aqui, nós temos agora uma guerra no mundo. E essa guerra no mundo é o que você precisa entender. Agora, nós temos uma Europa dividida. Uma Europa dentro da Índia. A diferença é que eles estão junto com a Arábia Saudita e o povo pobre passa a ser os árabes dentro da Índia, porque não existe árabe pobre dentro da Arábia, mas dentro da Índia eles estão pobres, estão à mercê, são escravos dos europeus askenazes dentro da Índia. Ou seja, eles passam a dominar a Índia, são poderosos até hoje, mas com a prosperidade do dragão e com o governo do dragão, que é a República. Quando o restante da Europa, dos askenazes, entra na América,
Eles entram na América, mas eles tinham como governo a monarquia. Os próprios Askenazi eram monarcos, ou monárquicos. E para eles poderem agora competir com... Porque aí houve um problema, porque os Askenazi entram na América, mas eles não tinham poder, por mais rico que eles viessem ficar com o tesouro da América, de competir com a Índia. A não ser a partir de um acordo. Qual é o acordo que os europeus fazem da Índia, fazem com os europeus que estão na América? Olha, se vocês quiserem competir o mercado marítimo conosco, vocês precisam também impor o governo indiano. E qual é o governo indiano? É o governo do dragão. É trocar a monarquia pela república. Só que tinha um problema dentro da América. Os europeus que estavam na parte de Portugal, eles não estavam entendendo essa negociação. Eles não queriam abrir mão da monarquia, porque a monarquia dava muito certo dentro de Portugal. Enquanto que os que estavam pela parte da Espanha já não achavam interessante a monarquia, porque já estava vendo a Espanha dividida, chamada Portugal, criando uma nova ruptura. Eles pensaram, cara, já tivemos os nossos irmãos que separaram de nós e foram casar com a Arábia Saudita dentro da Índia, algumas pessoas da Arábia. Agora temos uma outra ruptura entre os fenícios, por causa do mar. E agora já estamos vendo uma outra ruptura de Espanha com Portugal se dividindo, porque Portugal quer manter a monarquia e a Espanha quer mudar para a república, porque a Índia está fazendo chantagem comercial. Mas quem é que vai bater com a Índia naquela altura do campeonato? E como que fica agora os europeus na América com toda a riqueza que eles roubaram? O que eles precisavam fazer? Eles precisavam de uma história. Porque um dos países, gente, que comprava da Índia e fortalecia a Índia, a Arábia Europeia, era a própria Arábia Saudita. Então, o que os Askenazi que estão na América, o que eles poderiam fazer agora para poder derrubar a Índia e eles começar a dominar o comércio mundial? Eles tinham que se apresentar diante da Arábia com uma nova história. Eles não podiam voltar para lá como Askenazi. Eles não podiam voltar para a Arábia como Jafetita, mas sim como o povo de Sem, que era muito respeitado pelos árabes, até porque Abraão está muito conectado aos árabes, que é de Ismael, com o povo de Sem, que vem de Isaac. E como os europeus agora tinham como escravos os astecas mais incas, que eram as 10 tribos, então eles não podiam ressuscitar os astecas mais incas. Eles tinham que fazer morrer a história dos astecas mais incas, mas assumir a história dos astecas mais incas como se eles, os europeus, fossem a própria tribo. Porém, estava faltando uma coisa. Eles descobrem nos documentos semíticos que a bênção não estava com os astecas mais incas. Eles tinham, mas eles não eram herdeiros de governança. Essa herança de governança estava na mão da tribo de Judá. E aonde estava a tribo de Judá? Dentro de Jerusalém. E então, o que eles têm que fazer? Eles têm que parar essa tribo de Judá, tentar, de certa forma, rebaixar esse povo, porque a índole judaica da Bíblia é uma índole real, vem de reis, e eles tinham que tirar essa fama da casa de Judá. É onde a grande tribulação ela entra, porque agora eles sabem
que para eles poderem fazer a Arábia Saudita parar de fortalecer a Índia, então eles precisam ganhar a Arábia Saudita. E como é que eles vão ganhar a Arábia Saudita? Voltando para a Arábia Saudita e se apresentando como a casa de Judá. E os árabes sabem que a herança américa pertence a Judá. Tanto que os árabes não atacam o Brasil. Eles têm muito medo, porque eles têm a escritura. Eles sabem que a Arábia pertence aos povos das 12 tribos de Jacó. Então os árabes não se preocupam com isso. Mas os árabes, quando vê, em 1948, este povo chegando lá, os árabes ficam assim, calma aí, gente. Mas a casa de Judá não são brancos. A casa de Judá não são esse povo parecido com nossos irmãos jafetitas. Porém, Judá tinha uma coisa, esses falsos hebreus, o JF da ONU, eles tinham uma coisa que a Arábia não tinha. Enquanto a Arábia era podre de rico, a Arábia era pobre em tecnologia. E esses askenazes que se apresentavam agora na Arábia, pobre de tecnologia, mas rica em tesouro, eles têm agora não só a riqueza para competir com Índia e Arábia, mas tem algo que a Índia e a Arábia não tem, que era a tecnologia, que veio de Montezuma, dos astecas, nos Estados Unidos. Toda a tecnologia, ela vem dos Estados Unidos. Tanto que o Japão competiu, o Japão sempre foi rico e milionário, eles são um povo de elão, mas eles não tinham tecnologia, mas eles sabiam que o que os europeus tinham por tecnologia pertencia aos japoneses, que são elão, porque elão é irmão de Arfaxade, que vem de Sem. Então o Japão vai entrar nessa briga também. E não só os japoneses, os coreanos, a própria China tenta, mas ela não é burra, ela conhecia a história, saber que ela não pode se meter nisso. Então, uma vez que os europeus passam a entender, caramba, cara, nós queremos competir com a Índia. A Índia tem o seu consumidor poderoso no mundo, que é a Arábia Saudita. Se nós conseguirmos levar para os árabes o que a Índia não pode levar, porque a Índia quer levar cabela, a Índia quer levar o açafrão, a Índia quer levar os remédios naturais, a Índia quer levar as roupas que só eles sabiam fazer melhor do que ninguém. O que nós vamos apresentar para a Arábia para quebrar esse encanto da Índia? Então eles vêm com a tecnologia dos astecas. A partir do momento que eles têm a fórmula que o outro lado do Atlântico não tinha, porque a Índia também carecia disso. Se por um lado a Índia tinha a riqueza do dragão, mas o dragão não tinha a tecnologia de Samael, e muito menos a de Arro. Então agora os europeus têm o queijo e a faca na mão para tirar a Arábia Saudita da rota indiana. E a Arábia Saudita agora desejar não mais comprar da Índia. Porém, a Arábia Saudita também não compra dos europeus. Tanto que a Arábia Saudita não tem televisão que chegue ao Ocidente. Porque a televisão, ela não é poderosa no Oriente. Ela é poderosa no Ocidente. Tem televisão no Oriente? Tem, mas é entre eles. Tem televisão no Ocidente? Tem, mas é entre o mundo. A Globo está em todo lugar do planeta. A Al Jazeera não. A TV árabe não. E a Venezuela foi um exemplo disso. Então, quando os europeus começaram a ver que a Arábia Saudita não estava mais com os olhos na Índia, mas gananciosa pela tecnologia que os europeus estavam trazendo, e os europeus vão enganar os árabes como enganaram Montezuma, os astecas, eles são muito bons nisso.
eles entram na Arábia Saudita como judeus em 1948. E uma vez que eles entram lá, eles conseguem uma façanha. Eles conseguem empurrar para trás a Arábia Saudita, que era a poderosa daquele hemisfério. E os árabes, então, vão com todo o seu poder financeiro, de riqueza, mas eles perdem o poder da comunicação. Então, o que os europeus fizeram? Eles investiram na Índia com a tecnologia. A Índia agora passa a ter a mesma tecnologia dos europeus, mas ela desveste a Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita passa a ser um mundo rico dentro do seu mundo, mas não no mundo todo. E os Askenazi passam a ser os poderosos do mundo todo, exclui a Arábia Saudita. Então, os árabes, eles são, no mundo, o único lugar aonde Iarro poderia contar para que a verdade fosse colocada no planeta. Mas vamos entender um processo aqui. O que esses Askenazes, a partir do momento que os Askenazes conseguem essa façanha, a partir do momento que os Askenazes, em 1948, eles conseguem entrar na Arábia Saudita e eles passam a ser os judeus agora daquele lugar, porque os antigos judeus viraram escravos, foram por morros e favelas e trabalham hoje a troco de salário mínimo. Então, esses novos judeus, que os árabes até hoje não engolem, mas eles são fracos, porque os judeus têm um poder maior do que o tesouro, que é o poder da comunicação. E quem tem o poder da comunicação tem o poder de dominar o mundo. Então, os árabes, eles não têm o poder da comunicação. A comunicação com o mundo dos árabes foi perdida. Porque os árabes que ficaram na Índia não voltaram mais para a Arábia Saudita, viraram indianos. Então é muito comum você ver uma pessoa morena na Índia dizer: olha os indianos. E esses árabes indianos são miseráveis. Filhos nascem com duas cabeças, com cauda, por causa do veneno alimentar muito bem elaborado pelos laboratórios askenazitas, para fazer com que, por vingança, esses árabes fossem um monstro do planeta. Já que não conseguimos destruir toda a Arábia Saudita, vocês serão a nossa vingança. Então, como é que nascem os filhos desses árabes na Índia? Muitas vezes com duas cabeças, muitas vezes com a mão maior do que o corpo, muitas vezes com uma obesidade berrante, muitas vezes faltando um olho, com 3 olhos, com uma boca atrás da cabeça, com uma mão no lugar do pé, que foi a forma vingativa que esse time dos Askenazi fizeram para mostrar: olha, vocês não são nada sem a gente agora. E a Índia passa também a ser governada pelos Askenazes, porque aqueles europeus que traíram os Askenazes, eles tiveram que vir para o Brasil trabalhar nas indústrias francesas como castigo. Muitos brancos hoje que são pobres no Brasil têm os seus pés na Índia vingativa. E o que acontece? Acontece que em 1948 foi o ano da maior vingança. Agora os Askenazes têm uma identidade que não são deles,
para poder limitar a Arábia Saudita até hoje, porque os árabes, por mais ricos que eles sejam, eles não são a Arábia que a televisão dos judeus estão trazendo. Mas eles tentam enganar as pessoas dizendo que os árabes da televisão são hoje os muçulmanos. Então, esses muçulmanos, eu estou escrevendo assim, gente, porque isso aqui ganha strike, tá? O canal tá bem. Nós temos que cuidar muito para tratar desse assunto. Por isso que eu não quero escrever nitidamente. Então, gente, os árabes hoje se resumiram o quê? A muçulmanos. Tanto quando você vai estudar sobre a Índia, quando você vai estudar aqui sobre a Índia hoje, a maioria dos sites do Google que foi comprado pelo sistema, quem faz um blog, quem faz um site falando da Índia diz: pode ver lá, gente. Gente, a história dos muçulmanos na Índia, como os muçulmanos entraram na Índia, porque eles querem esconder essa língua alçá que nós já vamos falar para vocês aqui agora. Gente, por que eu quero muito que vocês escrevam no caderno essa língua? Quem fez letras na academia, na faculdade, está entendendo o que eu estou falando, mas ainda não entendeu bem isso. Por que eu quero que você grave essa língua alçá e essa língua idiche? O que essas duas línguas têm a ver com o que nós hoje estamos vendo no cenário do século 21? Então agora vocês vão entender um detalhe. Olha bem, vamos pegar uma construção. Agora que os ingleses entenderam, os askenazes, que a Arábia Saudita não é mais nada, que agora eles mandam no mundo, porque eles têm o ninho da tecnologia. Então o que eles fizeram? Nós temos que ser os judeus da Bíblia. Para nós sermos os judeus da Bíblia, nós temos que ter uma terra da Bíblia. Para nós termos essa terra da Bíblia, nós temos que falar a língua dos judeus da Bíblia. Lembra lá que nós falamos do hebraico de Sem? Então nós temos que provar ao mundo que nós falamos o hebraico, que senão nós não podemos ser os judeus. Então nós temos que ter uma terra, temos que ter uma língua e temos que dar um jeito de criar uma desculpa para as outras 10 tribos. Então o que eles fizeram? Eles pensaram, vamos lá, na Bíblia está escrito, eu vou usar a palavra Bíblia. Na Bíblia está escrito que a terra é Jerusalém. Mas eles têm um medo dessa palavra, eu já vou dizer a vocês por quê. E envolve Melquisedeque. O mundo tem medo de Melquisedeque, mas calma que eu já vou chegar lá. Os judeus, que não é bobo nem nada, eles não podem chamar a terra de Jerusalém. E eles precisam também estar junto com essa 10 tribos chamada Israel. Então quando alguém perguntar, cadê Israel, já que vocês são judeus? Como eles têm o poder da comunicação, então isso ficou muito fácil. O que eles fizeram? Nós somos judeus agora, vamos para a terra de Jerusalém, mas vamos chamar essa Jerusalém de quê? De Israel. Porque uma vez a gente usando o nome de Israel, nós estamos incluindo na nossa peregrinação as 10 tribos. Então agora os judeus resolvem um problema das 10 tribos que eles não podem apresentar ao mundo. Mas eles têm o nome de Israel, que representou a casa dessas 10 tribos.
Então ninguém, o religioso, o cristão, não vai mais se meter nisso. Está resolvido. Aonde se fala de judeu, se fala de Israel. A televisão está toda hora falando guerra em Israel. Israel ouve isso, Israel ouve aquilo. Então está resolvido. Se uma vez a palavra Israel é falada, então esquece 10 tribos. Já está resolvido. Uma dor de cabeça a menos. 2 dores de cabeça a menos. Porque também a terra vai se chamar Israel. Opa, então agora também nós estamos na nossa terra. Matamos 2 coelhos com uma paulada só. Nós pegamos a palavra Israel, que cala a boca de quem perguntar cadê as 10 tribos, e também calamos a boca de quem perguntar cadê a terra de vocês. Então eles pegam Jerusalém, que é a principal, coloca como capital, muito menos digna, e criam uma terra que não existe, chamada Israel, porque Israel não pode ser nome de uma terra, porque Israel é nome de uma casa que foi roubada a sua identidade na própria América, que são os índios, os astecas, mais incas. Mas eles têm mais um terceiro problema. Se vocês são judeus e vocês estão nas suas terras de Jerusalém, chamada Israel, e Israel traz a lembrança 10 tribos, cadê a língua hebraica de vocês? Se vocês não falam hebraico. E foi justamente por causa disso que houve a divisão na Babel. E agora, como é que esses novos judeus vão apresentar o hebraico de 100 se eles não dominam? Então é aonde vai entrar a língua alçá. É isso que vocês precisam saber agora. E essa língua alçá, gente, está todo dia no teu celular. E você nunca viu. Por exemplo, como que eles conseguiram montar uma língua hebraica, né? Vamos lá. Iode, o famoso Iode, Re, Vav, Re. Iode, Re, Vav, Re. Isso aqui é a febre do hebraico. Mas isso aqui vem do hebraico? Não. Isso aqui vem da língua alçá. É assim que se escreve, tá, gente? Isso aqui vem da língua alçá. E essa língua alçá, ela é uma língua que, junto com o Yiddish, ela consegue fazer a comunicação Ocidente-Oriente. Ela consegue fazer com que os poderosos do hebraico, do aramaico e do grego se comuniquem. E aí eles têm o poder da comunicação. Porque Yod Re Vav Re vem do alçar. A palavra rabino vem do alçar. A palavra rabi, para poder entrar na Bíblia do Almeida, a palavra Jerusalém, que seria Yahushalaim, a letra J de Jerusalém, ela vem do alçar. Olha bem, quando nós pegamos aqui o Google Tradutor, olha ali, olha a palavra rabi, o que está escrito? Traduzido da onde? Do alçar. Pode fazer aí no teu celular agora. Se você quiser agora, nesse momento, sair um pouco da live, entrar no Google Tradutor e colocar a palavra rabi, ele vai te dar a língua alçá oculta, que faz a mágica desses falsos judeus hoje existir. Tudo
tudo que esses rabinos estão falando para vocês arrastado no R, né? Nós somos os rabinos, nós somos os rios da Mitzvah, porque tudo eles pegaram do alçá. E com o alçá, junto com o Yiddish, eles criam o hebraico. Então, o que é o hebraico hoje, nação? O que seria... Vou pegar uma outra folhinha aqui. O que seria o hebraico hoje? Olha aqui, gente. Esse falso hebraico que os rabinos que os professores de hebraico aí da internet estão ensinando para vocês, ele é uma construção do alçá com o Yiddish. Lembrando, o alçá é uma língua herdeira dos árabes verdadeiro e o Yiddish dos alemães. Tanto que o dólar, ele vem, o dó vem de alçá e o lar, ele vem do Yiddish. E isso é ensinado na faculdade de letra. Sem o alçá e sem o Yiddish, esse falso hebraico, dos falsos que estão aí hoje enganando o mundo, não estariam hoje sendo reverenciados por evangélicos, católicos, empresários como Silvio Santos, como Roberto Justo, como Faustão, como Huck, como Sérgio Malandro, que se declara judeu. E pode ver, todos esses que se declaram judeus, eles têm uma queda pelo lado homoafetivo, pelo lado do sexo. Olha o Silvio Santos como ele é safado. Já viu? Ele diz que é judeu, mas olha como ele gosta do homossexualismo nos seus programas e olha como ele é safado com as mulheres. Mas ele é respeitado, porque a safadeza dos falsos, que não são os da Bíblia, são respeitados pelo sistema. O sistema pede, olha bem, como que pode o homossexualismo pedir respeito quando eles mesmos, nos seus eventos, trazem o de respeito? Imagina. Eles não querem que você aceite o homossexual. Eles querem que você aceite a safadeza do sistema, que usa os homossexuais para construir o homossexualismo. E isso é dos rabinos. Quem promove o homossexualismo no mundo são os rabinos ortodoxos, dono do Israel que você acabou de ver aqui agora. E esse dólar, lembra desse dólar? Por que esse dólar é tão forte hoje nos Estados Unidos? Porque lembra que nós falávamos para vocês da riqueza da Índia, do dedo do dragão, da prosperidade? E do lar da casa de Israel, que é a América. Quando eles unem a prosperidade do dragão com a prosperidade de Arro, eles formam o poderoso Yin Yang. Por isso que você vai ver que isso aqui é um símbolo chinês, né? Porque a China é a ponte entre a Índia e a América. Então você tem o poderoso Yin Yang, aonde você tem o Ocidente dentro do Oriente e você tem o Oriente dentro do Ocidente. Isso é um símbolo que não pode ser destruído. Esse símbolo só vai ser destruído no dia do terremoto.
onde a Ruxa vai trazer o verdadeiro hebraico, que hoje está corrompido e misturado. Os únicos que falam hebraico mais próximos são os árabes. Mas os árabes ainda não têm... A minha caneta está acabando. Mas os árabes ainda não têm o hebraico totalmente puro. Porque lembra, quem são os árabes, gente? Os árabes é uma mistura de Sem com Cã. Então, logo, eles falam o hebraico e também falam o que, gente? O aramaico. Então, a língua árabe é uma mistura de hebraico e aramaico. Agora, se prepara para você cair para trás. Como os árabes são filhos de semitas e camita, porque Abraão tem filho, aliás, com uma mulher camita. Então, se por um lado os árabes falam, vamos ver se volta. Tomara que volta. Na parte importante, gente, nossa. Voltou. Gente, então vamos repetir aqui. Se os árabes são descendentes de Sem e Cã, então eles falam o hebraico e o aramaico. Lembra lá que o hebraico estava com Sem e o aramaico com Cã? Se Abraão, que é de Sem, casou com uma mulher que é de Cã, então as duas línguas são herdadas para a Arábia Saudita. E uma vez que a Arábia Saudita tem a língua hebraica e a aramaica junta, essas duas línguas vai virar o que você conhece como a língua, olha aí, gente, Al-Sá. Entendeu agora esse Al-Sá? E esse Al-Sá tem que estar em toda a tradução, principalmente no Google. Por isso que quando você pegar aqui, ó, e você... vamos ver se a gente consegue acender isso aqui. Por que ficou apagado, gente? Eu não acredito. Será que está acabando a bateria? Tá, não tem problema não, gente. Eu vou trocar aqui de tela. Olha aqui, gente, vamos fazer uma coisa aqui. Eu já vou finalizando aqui a folha, tá, gente? Então, vamos pegar uma coisa aqui interessante. Vamos lá. Opa, deixa eu... Meu pai do céu. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Vamos pegar uma coisa interessante aqui, gente. Pronto. Será que a gente consegue? Meu pai do céu. Vai. Consegui. Quase eu não consigo. Meu pai, eu tinha botado tudo certinho. Vamos aqui, ó. Vamos para nossa tela. Então, nação, olha bem. Vamos pegar aqui, vamos abrir uma aba aqui que eu vou mostrar para vocês no computador. A língua Al-Sá, que é essa língua aqui, ó. Se você pegar isso aqui, gente, não existe faculdade de letra sem essa língua, Al-Sá. Quando você pega o Google Tradutor, ele vai te caguetar. Olha bem, no Google Tradutor, nós temos uma informação aqui. Vamos abrir mais a nossa tela aqui. Olha o que nós temos de informação no Google Tradutor. Vamos trocar aqui. Epa. Tá. Então nós vamos escrever aqui a palavra rabino. Tá? Aqui não deu, porque depende muito. Vou botar só rabi. Olha lá, traduzido Al-Sá. Tá vendo ali, ó? Olha só.
Os rabinos dizem que eles são rabi, mas eles precisaram, para construir essa palavra na Bíblia do Almeida, eles tiveram que pegar emprestado com a Arábia Saudita. Olha só que interessante. A língua alçá, gente, está aqui dentro, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui no H. Olha o alçá aqui, ó. Existe a língua alçá, só que ela está oculta. Ela sabe que ninguém vai querer saber o que é isso. Isso não é falado nem na Rede Globo. Isso não é falado nem na escola. Pergunta a qualquer pessoa aí que tem faculdade se ela conhece a língua alçá. Isso é falado uma vez só na faculdade de letra para dizer que falaram. Aluno nenhum de faculdade de letra grava isso aqui. E uma coisa interessante que eu quero que vocês entendam é essa mentira aqui de Apocalipse, que eu vou finalizar, gente, para você ver como que a manobra é grande. Aqui foi a maior manobra que a igreja evangélica, teólogo engana. Olha aqui, ó, que diz Apocalipse capítulo 1, no verso 11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro, e envio-os às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nação, eu vou fazer uma pergunta para você. Aonde você acha que ficam essas igrejas? Comenta aí o que você aprendeu dentro das suas abadias. Essas igrejas ficam na Turquia. Não é isso que todos os teólogos e pastores e rabinos, eles nos ensinam? Que essas igrejas ficam na Turquia? É ou não é verdade? Não é isso que eles falam para a gente? Ah, fica na Turquia. Para você pensar que essas igrejas são aquelas ruínas que eles fizeram dentro da Turquia. Aí o pastor vai na CVC, pega uma passagem, faz uma caravana, e vai todos os evangélicos, vai o Rodrigo Silva, vai o Sila Malafaia, né? Vai aí os pastores de renome, aí Soares, Macedo, para a Turquia. Ó, aqui vai o Jorribe Pailarini, vai, né, o Tiago Lima, que já está entrando nessa. Eu estou aqui na Turquia, aonde está ali as ruínas de Tiatira, as ruínas de Esmina, agora vamos na ruína de Efés. Aí mostra ali uns postes quebrados, mostra ali umas colunas românicas, né? Ali onde ficava Filadélfia, Laodiceia. A Ásia não é Turquia. Turquia fica na Ásia. As igrejas não estavam espalhadas dentro da Turquia, num paísinho, numa cidadezinha. Ela estava espalhada na Ásia. E o que era a Ásia, nação? O que era essa Ásia? Olha ela aí. A Ásia não correspondia, tá, nação, a essa mentira que eles querem que vocês tenham. Olha bem. Ah, ficava na Turquia. Olha bem, gente, a Turquia, ela fica aqui. Muito mais para o lado dos semitas. E a igreja não era semita. A igreja, ela era jafetita. E quando a Bíblia não fala de Turquia, olha aqui, gente, vamos lá, ó, tá falando que as 7 igrejas ficavam na Turquia? Olha aqui, tá falando isso? Não, mas sim as 7 igrejas que estão na Ásia. O que seria a Ásia aqui, gente? A Ásia, gente,
ela seria toda essa parte onde mais à frente é chamado de Europa. A Ásia não é só aonde fica os asiáticos hoje. A Ásia, ela era todo o território que foi dividido entre a Europa, entre os jafetitas, os semitas e os africanos. Tanto que a África não existia, era Líbia. E a Líbia passou a ser, dentro da África, um país. O Egito não era esse país. O Egito correspondia a toda essa parte que envolvia a África até a Arábia Saudita. Olha aqui, gente. Vou mostrar uma coisa para vocês. Olha a Índia, onde fica. Olha a China. Tudo é Índia. O Japão está dentro da Índia. Tudo pertence à Índia do dragão. Por isso que você vai ver o dragão na China, o dragão no Japão, o dragão na Índia. Isso aqui foi construído depois da Segunda Guerra Mundial. Então você veja, olha a Arábia Saudita aqui, gente. Aqui está o povo de Ismael, os que falam a língua Alçá, que é a mistura do hebraico com o aramaico. Por isso que eles chamam de língua árabe, para você não saber que o hebraico está incluído aqui na Arábia Saudita. E a falsa Arábia Saudita, que eles vão criar para enganar vocês, para enganar a mim, enganar todos nós, eles vão criar aí os Emirados Árabes. Então, olha bem, gente, como que eles são sacana. Olha bem, ó, a Arábia Saudita, a verdadeira, os Emirados Árabes, que é esse pedacinho, os europeus disfarçados de muçulmanos. E esses europeus disfarçados de muçulmanos vão entrar onde? Na grande tribulação em toda a África. Foi a grande tribulação do povo de Cã. E os nigerianos são os árabes que estavam dentro da Índia, mas que fizeram o acordo com os askenazes na época dos Estados Unidos. Então esses árabes que se venderam para os Estados Unidos, que passa a ser maior do que a Índia, eles agora ganham um território dentro da África como presente dos askenazes, que é a Nigéria. E a Nigéria passa a ser uma carta na manga para quando as pessoas começarem a descobrir que os pretos, negros, são a casa de Judá, então eles vão entrar com a Nigéria para dizer que eles são os verdadeiros hebreus. Quando não estariam errado. Os nigerianos têm sangue hebreu, porque lembra que eles vêm de uma união de Abraão com a escrava, mas eles não são a casa de Judá, que os rabinos mentirosos estão tentando enganar o mundo e conseguem até a presente data fazer isso. Mas é como diz as Escrituras, não há nada em oculto que não há de ser revelado. Porque quando você pegar esse mapa antigo, você vai ver que a mentira tem perna curta. E nós vamos vir com a segunda parte desse estudo para vocês. Tá bom, nação? Então, lembre-se, recapitulando, a língua Alçá é uma mistura do hebraico do Sem com o aramaico de Cã. E é essa língua que constrói, através dos fenícios, junto com o Yiddish, todas as outras línguas que nós temos no mundo, inclusive a própria língua portuguesa.
língua essa profetizada na Bíblia, eis que por lábios gaguejantes falaria a esse povo numa nova língua. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias. Obrigado, nação, tamo juntos, vamos para cima e posta aqui nos comentários se você gostou desse aulão, que você mesmo, se quiser cavucar, você não vai ter sombra de dúvidas, só confirmação. Até a próxima. Jaspier, seu